Fala galera, professor David Oliveira na área, professor de História, e o tema da aula de hoje é mercantilismo. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like... Vamos lá, gente, para começar, vamos usar uma definição simples, uma definição rápida aqui pra gente dar início à nossa conversa. Primeiro, mercantilismo. Basicamente, ele foi o sistema econômico característico dos Estados nacionais modernos. O que eu quero dizer com isso? É um sistema econômico que vai ser utilizado pelos estados que se formam na chegada da modernidade, ou seja, da era moderna, nessa passagem da Idade Média para a Era Moderna. Quais são os estados nacionais da Europa Ocidental que se formam nesse período? Você tem Portugal, você tem Espanha, você tem França. Ou seja, esses estados nacionais modernos vão escolher esse sistema econômico, para fazer as suas ações políticas e econômicas, enfim, relacionadas aí à economia dentro dos seus países. Tranquilo? Vamos estudar agora as características desse sistema econômico. Quais são as características? Eu coloquei para você aqui 4 características super importantes e dentre essas 4 características aqui a gente vai conseguir tirar alguns elementos importantes que aconteceram na Era Moderna. Tranquilo? Você deve ter visto aí em alguns lugares outras características. A gente vai fazer de uma forma diferente aqui. Show de bola? Vamos lá, primeira característica, intervencionismo estatal. Isso é fácil de perceber quando a gente tem na cabeça que os Estados nacionais modernos escolheram como modelo político o absolutismo. Se o absolutismo é o tipo de modelo em que você tem um monarca que controla todas as ações dentro do Estado, é lógico que a economia não vai ser diferente dessas ações. Então você tem a força do Estado intervindo na economia. Então todas as ações econômicas elas vão ser sempre mediadas pelo Estado. Tranquilo? Segunda característica, balança comercial favorável, ou seja, você, no final das contas, tem um superávit, você conseguir importar menos e exportar mais para, no final, a sua balança pender a você, ou seja, ficar favorável a você. Basicamente, é você ter um lucro no final. Você vai ver comigo que ter a balança comercial favorável, isso vai implicar em toda a montagem do sistema econômico, tanto internamente do país quanto externamente. Tranquilo? Terceira característica, metalismo. Isso é muito importante, tá? Metalismo, busca de metais preciosos. Não é só isso, tá? Metalismo quer dizer que a riqueza de um país, toda a sua riqueza, seria avaliada pela quantidade de metais preciosos que esse país tem. Ou seja, para um país ele ser rico, ser rico no cenário internacional, a riqueza ela vai ser avaliada segundo a quantidade de metais preciosos. Tranquilo? Quarta característica, protecionismo alfandegário, até porque a burguesia nessa época, no acordo que ela faz com o monarca, ela quer o quê? Ela quer segurança, ela quer estar segura economicamente. Então o que são essas taxas alfandegárias? São taxas que elevam o imposto dos produtos do exterior, fazendo com que as pessoas prefiram comprar os produtos feitos dentro do seu próprio território. Ou seja, você impõe taxas alfandegárias a produtos que vêm de fora. Isso você protege o produto interno, o produto que que o seu país produz, enfim, que o seu país trabalha. Tranquilo? Essa é a nossa primeira parte da aula. A gente já viu essas características aqui e você vai ver comigo que a partir dessas características a gente vai ver toda a montagem do sistema colonial, enfim, tudo que foi utilizado durante o período moderno. Show de bola? Agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai relacionar esses conceitos com alguns elementos importantes da Era Moderna. Vamos lá. O mais importante do mercantilismo não é propriamente saber ou decorar esses conceitos. É importante que você tenha eles em mente, sim, é lógico. Mas o mais importante é você conseguir relacionar essas características com os acontecimentos durante a Era Moderna, os acontecimentos de caráter econômico, saber analisar algo que aconteceu em relação à economia e relacionar com as características do mercantilismo. Tranquilo? Então vamos lá. Por exemplo, se a gente pega a expansão marítima. A expansão marítima a gente entende que ela foi uma consequência de uma expansão comercial, de um crescimento comercial. Mas pense comigo, se você tem a lógica mercantilista em mente, essa lógica mercantilista diz que você tem que manter a balança comercial favorável, tranquilo? Só que manter a balança comercial favorável não é propriamente uma coisa decorada, exportar mais do que importar, não é só isso. É você economizar o máximo possível na fase de produção para que quando você for vender, tenha o máximo de lucro possível. Economizar na produção está relacionado a tudo da produção, inclusive o transporte.
Exemplo, se Portugal pagava impostos aí às cidades de Gênova e Veneza que controlavam o mar Mediterrâneo, esse pagamento de imposto para navegar naquele mar já é uma parte da produção. Então, para Portugal fugir desse imposto, para manter a sua balança comercial favorável, o que ele fazia? O que ele fez? Ele vai tentar encontrar uma nova rota, uma rota alternativa. E daí chega a expansão marítima. Tranquilo? Se a gente for relacionar, por exemplo, com a questão do colonialismo, o que é mais barato? O que sai mais barato? Você ter um lugar onde você pode explorar livremente ou você pagar um lugar para você explorar, pagar uma espécie de aluguel para você explorar aquela localidade? É mais fácil o quê? Você ter uma colônia. Na colônia você tem essa livre exploração, você explora aquele território, você não paga a ninguém para explorar aquele território, ou seja, você já diminui o gasto da sua produção. E além disso, nas colônias você pode tirar o que também? Metais preciosos. Tranquilo? Então aí você já pega o colonialismo e relaciona com o mercantilismo. Se a gente for falar, por exemplo, de monopólio. O que é monopólio? É você ter, ser o único possibilitado a explorar um certo determinado produto, ou explorar uma determinada localidade, ou inclusive vender para aquela determinada localidade. Quando você ouve essas expressões, o que vem logo à sua cabeça? O que você aprendeu na escola como pacto colonial, que a gente vai chamar de exclusivo colonial, ou seja, na relação entre metrópole e colônia, só quem pode explorar ou mediar a exploração naquele território é a metrópole. E aí que chega a questão do monopólio. Show de bola? Além disso, o sistema escravista, ele pode ser entendido como uma característica do mercantilismo. Por quê? Porque a partir de uma lógica de sistema de trabalho, sistema produtivo, em que o trabalhador ele não recebe para trabalhar, você já economiza nesse processo de produção. Se você está economizando, você está trabalhando para quê? Para manter a sua balança comercial favorável. Inclusive, essa lógica mercantil é o que diferencia esse sistema escravista, característico da era moderna, para os outros momentos da história onde você teve também a escravidão. Então a mentalidade mercantilista é o que vai diferenciar esse sistema escravista dos outros. Tranquilo? Todas essas ações aqui vão ser mediadas por quem? Mediadas pelo Estado, com essa força do Estado intervindo dentro da economia. Show de bola, galera? Então é muito importante que você saiba relacionar esses conceitos. A gente vai trabalhar aí mais pra frente, na terceira parte da aula, a gente vai ver como isso aparece, vai aparecer nas questões de vestibular. Tranquilo? Vamos lá, meus amores. Dando seguimento aí aos nossos estudos sobre mercantilismo, trouxe aqui uma questão do Enem de 2012, tá? O Enem, ele trabalha o mercantilismo mais pelas suas diversas consequências, diversas atuações conceituais. Por isso que eu fiz questão de, na aula que eu passei para vocês, relacionar o mercantilismo com tudo que vai acontecer no período moderno, em relações econômicas e sociais que vão ser consequência disso. Tranquilo? Então a questão traz o seguinte: mais uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Veriga, Panamá, atual Panamá, maiores índices de ouro nos primeiros dias do que da Espanhola em 4 anos. Ou seja, nos 2 primeiros dias ele viu mais ouro naquele território do que ele viu em 4 anos em toda a Espanhola, ou seja, toda a região da Espanha. E que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Então ele admirou ainda a questão da paisagem, enfim, das terras em si. Ali, se quiserem, pode mandar extrair à vontade. Então você já percebe uma mentalidade mercantil, do navegante, do conquistador àquele território do Novo Mundo, território onde ele estava. Então você vê que ele já repara na quantidade de metais preciosos, já repara no potencial de exploração que aquela terra tem. Isso tudo está dentro daquela lógica mercantil que a gente estudou. Show de bola? Aí ele fala no comando da questão: o documento permite identificar o interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicado então vamos lá. Existe um interesse, que a gente já viu que existe esse interesse, a gente já viu no texto, e agora a questão está querendo saber qual vai ser a proposta, qual vai ser, dizer assim, a forma que vai se dar essa exploração, tá? Lembrando, essa exploração, ela é uma exploração consequente da mentalidade do mercantilismo.
Então a forma que vai dar essa ocupação, essa exploração, ela tem que obedecer aos preceitos do mercantilismo também. Tranquilo? Então como é que se dá essa exploração? O que vai ter que acontecer para essa exploração acontecer? É só você lembrar que o mercantilismo ele é um sistema econômico no qual o Estado ele intervém diretamente na economia. Há uma força do Estado dentro da economia. Então o Estado ele vai agir para que essa exploração aconteça. Uma forma super interessante de você colocar sempre agentes do Estado controlando é criar uma burocracia administrativa naquela localidade. Por isso que quando você olha para a alternativa correta, que é a alternativa E, fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas, não é só fundar cidade, colocou o nome de santo, fundou uma cidade. Não, é porque fundando uma cidade você cria um corpo administrativo, de novo, a intervenção do Estado, cria esse corpo administrativo e esse corpo administrativo vai controlar essa exploração das riquezas. Tranquilo, galera? É por isso que é importante a gente perceber aí como é que o mercantilismo vai se manifestar, né, nas diversas questões da era moderna. Tranquilo? Valeu, galera. Um beijão. Até a próxima.